A internet é o reino da treta, é o reino da inimizade, é o reino da confusão, é o reino da discordância, é o reino onde ninguém se entende. Mas uma singela animação da Letônia vem ensinando pra gente coisas valiosas sobre isso. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Recentemente eu assisti a animação Flow. A animação Flow, por incrível que pareça, vem de um país pequenininho lá da Europa, a Letônia. E é uma animação que vem ganhando muito espaço aí na mídia e tal. Por quê? Porque venceu o Globo de Ouro, desbancou DreamWorks, desbancou Pixar, né, com Divertidamente, né, e DreamWorks com o Robô Selvagem, né, e vem assim despontando aí na disputa do Oscar, inclusive em duas categorias, que é animação e filme estrangeiro, para concorrer com aquele lá, o Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que tem lá a Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, aquele filme sobre a família lá do Rubens Paiva, né, e tudo, e aquele filme que gerou muita confusão aqui no Brasil e tal, mas enfim. O filme, que é uma animação simples até, uma animação que não tem diálogos, é uma animação que não tem diálogos, por quê? Porque são animais. Sobretudo é a história de um gatinho que inclusive se parece com a gatinha lá de casa, né, a Luna. Por quê? Porque a Luna é uma gatinha preta e também no filme, no Flow, é um gatinho preto que se encontra num mundo que parece um mundo pós-apocalíptico e é uma região meio cheia de coisas místicas, porque tem umas estátuas gigantes lá, de gatos, de gente. Então, o que que acontece nesse mundo? Ali é a região onde esse gatinho vive e essa região sofre uma gigantesca inundação. E aí, à medida que a água vai subindo, anteriormente, voltando um pouco, essa gatinha ou esse gatinho, não sei se é macho ou se é fêmea, né? Esse gatinho vem foge de uma matilha de cães, né? Matilha que fala, né? Matilha de cães. E aí, essa matilha de cães se dispersa dele e depois passa correndo por ele e depois uma outra manada, eu acho que de alces, né, de outros animais lá selvagens. E quando ela se dá conta, ou ele se dá conta, vem uma inundação. E essa inundação vai subindo rapidamente. E o que acontece é que esse gatinho precisa encontrar abrigo, né? Então, a última cena antes da inundação, ele tá em cima de uma estátua gigantesca de um gato, até que passa um barco e aí ele cai para dentro desse barco e se depara com o primeiro animal, ou quer dizer, o primeiro não, porque ele já encontrou os cachorros, né? Com um animal dentro desse barco, mas o primeiro animal dessa confraria que vai se formar ali, que é uma capivara. E a partir do encontro com essa capivara, outros animais vão se somando a esse grupo de bichos que vão ter de sobreviver a essa intempérie, a essa inundação, né? Não há nenhum rastro, quer dizer, existem rastros de seres humanos, mas não aparecem humanos na animação, é uma animação que não tem, como eu falei, não tem diálogos, eles não falam, né? E também não há seres humanos. Então são só os bichos ali que vão se encontrando, vão formando ali uma confraria, que no fim das contas vai unir esse gatinho, né? Vai unir a capivara, vai unir um lêmure que vai aparecer num determinado momento ali. Eles vão encontrar um lêmure que tá parado numa edificação que parece até um templo, uma coisa assim. Aí o lêmure tá colocando umas coisas numa cestinha. Aí o barquinho em que o gatinho e a capivara estão encosta assim. Aí o lêmure cai para dentro do barco também, né? Arrasta lá um cestinho de quinquilharias que ele tá carregando. E eles vão então andando. Daqui a pouco aparece um animal que parece uma garça, né? Não sei o nome daquilo, mas né, é semelhante a uma garça, né? Um pássaro grande com umas pernas compridas assim. E essa garça uma hora pega o gatinho e sai voando com ele, joga ele lá de cima. Então, num primeiro momento, parece que essa garça tá querendo, né, meio que brincar ali com o gatinho. Depois essa garça volta num outro momento e volta não só trazendo comida para esse gatinho numa hora que eles estão em terra firme, mas também brigando com outras garças para defender esse gatinho. Então, quer dizer, vai se formando ali um grupo de animais
que precisa sobreviver àquilo, sobreviver àquela intempérie, sobreviver àquela catástrofe que acontece naquela região. Então eles vão nesse barquinho, né? E aí, ora, né, vez por outra, o barquinho encosta em alguma terra firme, eles descem, depois montam dentro do barquinho de novo, e aí eles vão, né, criando essa aventura desses animais na água, né? Na água e também, vez por outra, como eu disse, em terra firme. Isso me lembrou, primeiro, um livro muito lindo que eu sempre gosto de reler, inclusive incluí aí numa turma recente do Clube do Livro, que eu mantenho já há alguns anos, que é O Vento nos Salgueiros, do Kenneth Grahame, né? Que também conta a história de animais, né? Animais que têm amizade, que são amigos, é uma história linda sobre amizade, só que são animais antropomórficos, né? Que falam, que têm casas e tal, mas é uma história muito bonita, que inclusive tem um capítulo, né? Que é The Pipers at the Gates of Dawn, em inglês, que nomeou o primeiro disco, o primeiro álbum do Pink Floyd. O Flautista às Portas da Madrugada, né? Tradução aqui para o português. Esse livro do Kenneth Grahame, O Vento nos Salgueiros, tem, né, uma grande importância aí para a época em que ele foi lançado, inclusive por ter nomeado o primeiro álbum do Pink Floyd. Mas voltando ao Flow. Flow é uma animação, como eu falei, da Letônia, dirigida por um jovem, né, um jovem cineasta que é chamado de Gintz ou Gintz Zilbalodis, eu não sei como é que se fala o nome dele, mas enfim, é um cineasta jovem, ele tem 30 anos, ele tinha feito alguns curtas e parece que só um outro longa-metragem. Esse filme é um filme de baixíssimo orçamento, se comparado aos outros aí que foram, inclusive, que concorreram contra ele no Globo de Ouro, e também ele foi apresentado no Festival de Cannes, naquela categoria Um Certo Olhar, e foi muito aplaudido lá, foi aclamado em Cannes, e inclusive tinha ficado pronto poucos dias antes do festival, e o diretor só conseguiu ver o corte final do filme no dia da apresentação no Festival de Cannes. Então, quer dizer, tem uma história muito interessante, assim, de corrida contra o tempo. Foi uma animação que demorou 5 anos para ficar pronta. Como eu disse, custou barato, assim, comparado aos outros. Vamos ver a comparação aqui. Para vocês terem uma ideia, olha só, Flow custou 3,8 milhões de dólares. Mas se a gente comparar com Robô Selvagem, por exemplo, né, da DreamWorks, custou 78 milhões de dólares. E, divertidamente, 2, né, custou 200 milhões de dólares. Então, olha a diferença, né? Então, foi um filme barato, né? Usa tecnologia em 3D. Então, não teve desenho de storyboards. Então, ele foi feito em 3D. Então, ele tem a imagem digamos assim, não é tão definida como essas imagens que são criadas nas animações aí da Pixar, por exemplo, né? Então, ela tem uma característica bem diferente, assim. Mas é muito bem feito, né? Muito bonito. Eu achei muito interessante, por exemplo, como eu tenho gato em casa, né? Uma gata em casa, eu achei muito interessante o modo como eles reproduziram o comportamento dos animais, sobretudo da gata, do gatinho, né? E dos cachorros, mas sobretudo do gato mesmo, o comportamento, o modo de miar, o modo de pular, de andar, de deitar, de se expressar, né? O modo como quando tá com medo abaixa as orelhas, assim, o modo como quando tá eriçado, assim, é muito parecido com aquilo que acontece com os bichos de verdade, né? Então eles estudaram bastante, assim, comportamento e ações, assim, dos animais, o que ficou bem legal. Mas vejam, o que é mais interessante para mim nessa animação, claro, não é só a história, não é só o modo como é bem feito, é uma história muito bonita, muito emocionante, assim, em vários momentos bem emocionantes. Mas, como eu falei lá na introdução desse vídeo, é uma animação que, sobretudo, fala de amizade, né? Fala de amizade, e isso me lembrou também o Aristóteles, porque o Aristóteles, ele escreveu um dos maiores tratados sobre amizade. Na verdade, não é um tratado sobre amizade, mas sobre ética, o seu Ética a Nicômaco, né? Que foi uma obra escrita para o seu filho, né? Um filho dele chamava Nicômaco, e ele escreveu, então, essa ética para instruir o seu filho. E na Ética Nicômaco tem um capítulo sobre amizade, um capítulo que é maravilhoso, em que o Aristóteles fala que há 3 tipos de amizade, basicamente, que é a amizade por interesse, que é a amizade por prazer, e que é a amizade verdadeira ou real, que é a amizade na qual você ama o seu amigo pelo que ele é, né? Então Aristóteles vai dizer, olha, os 2 primeiros tipos de amizade, por interesse e por prazer,
são amizades falsas, né? E o terceiro tipo, que é aquela que você tem amizade pelo que a pessoa é, né? É a amizade verdadeira. Então você ama a pessoa pela virtude que ela tem. Então os amigos se amam em razão de serem virtuosos, né? E nessa animação é muito interessante como essas três amizades vão se entrelaçando, assim, né? É curioso porque, por exemplo, quando o gatinho entra no barco pela primeira vez e encontra ali aquela capivara, a capivara é um animal meio assim, na dele, né? Então, meio que não liga, meio que eles vão ali interagindo. Parece aquele encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, assim, no livro Pequeno Príncipe, que a raposa fala, ó, você vai vindo devagarinho, a gente vai se encontrando um dia depois do outro, até a gente se cativar, né? Então, parece que acontece isso entre a capivara e o gato, então eles vão se aproximando aos poucos, depois vai percebendo que eles vão se ajudando ali mutuamente e, claro, com a chegada desses outros animais, esse tipo ou os tipos de amizade vão se entrelaçando. Então, tem ali, claro, a amizade por interesse, porque eles estão ali, eles precisam se ajudar, né, para passar pelas dificuldades que eles vão ter de passar. Existe também a amizade por prazer. Então, por exemplo, quando chega a garça lá, ou esse pássaro que se parece uma garça e que carrega o gatinho, né, como se estivesse brincando com ele, joga ele lá de cima e depois vai atrás dele de novo. Então, parece ali que a garça, ou esse animal, né, esse pássaro, está brincando com esse gato, e aí tem uma relação dos dois ali pelo prazer de estar junto com ele, né, e tal. E também vai surgindo ao longo desse filme uma amizade verdadeira entre eles. Então o desfecho do filme, realmente a união que eles têm entre eles, até uma cena de salvamento que acontece ali mais pro final da animação, que mostra como essa amizade vai se desenvolvendo, daquela amizade por interesse e por prazer, para uma amizade verdadeira. Então, eu achei muito interessante, assim, quando eu terminei de assistir a primeira vez, eu vi mais de uma vez, eu fui pensando nisso, né, ao longo do filme, assim, poxa, que interessante, né, quando eles vão se encontrando, a questão da amizade, lembrei lá do livro do Graham, e aí lembrei do Aristóteles, e as coisas foram se encaixando, e aquilo foi me ensinando mais uma vez, né, que a amizade é um dom divino mesmo, assim, para quem não acredita, sei lá, né? Então é um fruto do acaso que dá certo, mas a amizade é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Se você não tem amigos, eu sinto muito, né? Então é bom que tenhamos amigos, né? O Aristóteles mesmo diz na Ética a Nicômaco que a amizade é uma coisa que é extremamente valiosa para nossa vida, apesar de ser, digamos assim, desnecessária do ponto de vista, é possível viver sem amigos, né? Mas é importante que que existam amigos, que nós tenhamos amigos, tá? Então, essa animação mais uma vez mostra pra gente a importância da amizade, né? Então, mais do que isso, mais do que a importância da amizade, o que Flow mostra pra gente é como a necessidade, né, a necessidade de sobrevivência, de suprir as nossas necessidades, né, de termos ali uma espécie de companheirismo que nos garanta a sobrevivência, né, faz com que uma sociedade ou as sociedades existam, né, e sobrevivam e perdurem. Então, dessa amizade entre esses animais, vai surgindo, então, uma associação, para usar o termo que o Aristóteles mesmo usa na Ética Nicômaco. Eles vão se juntando, eles vão ali suprindo uma necessidade do outro, eles vão ali, né, se ajudando mutuamente, e entre eles, essa amizade que vai surgindo, vai criando, então, uma sociedade, uma associação. Olha só o que diz o Aristóteles aqui num trecho da Ética Nicômaco sobre essa ligação que há entre amizade e sociedade. Abre aspas. Realmente, parece que em todas as formas de associação, encontramos alguma forma peculiar de justiça e também de amizade. Nota-se pelo menos que as pessoas se dirigem como amigas aos seus companheiros de viagem e aos seus camaradas de serviço militar, tanto quanto aos seus parceiros em qualquer outra espécie de associação. Mas a extensão de sua amizade é limitada ao âmbito de sua associação, da mesma forma que a extensão da existência da justiça entre tais pessoas. O provérbio "os bens dos amigos são comuns"
é a expressão da verdade, pois a amizade depende da participação. Todas as formas de associação são como se fossem partes da comunidade política. Efetivamente, os homens empreendem uma viagem juntos com o intuito de obter alguma vantagem e de obter alguma coisa de que necessitam para viver. E é com vistas a vantagens para seus membros que a comunidade política parece ter se organizado originariamente e ter se perpetuado, pois o objetivo dos legisladores é o bem da comunidade, e eles qualificam de justo aquilo que é reciprocamente vantajoso. Fecha aspas. Então vejam, Aristóteles faz aqui uma ligação entre a amizade, né? Então ele diz, olha, nas formas de associação, nas formas de sociedade, também se encontram ali formas de amizade, né? Em flow isso acontece. E como eu disse lá na introdução, né, que a internet, sobretudo as redes sociais, né, são o exato oposto disso, né? Inimizade, confusão, cancelamento, discordância, tudo isso existe nas redes sociais. Por que será? Eu tenho uma tese, né? Eu acho que não é só minha, né? Mas aqui dizendo o que eu penso, eu acho que é porque exatamente as redes sociais, elas são coisas distantes, né? As pessoas não estão próximas umas das outras. Claro, você tem aqueles pequenos feudos, aqueles pequenos grupos que se formam, né, nas redes sociais, mas no fim das contas está todo mundo longe, está todo mundo distante, a pessoa está, né, você está a uma tela de distância, né, de outra pessoa, então é muito fácil você discordar, é muito fácil você querer arrumar briga, é muito fácil você querer só buscar viés de confirmação. Por quê? Porque não existe proximidade, não existe a necessidade de conviver, não existe a necessidade de você criar laços, para usar o termo usado lá no Pequeno Príncipe, né? De cativar aquela pessoa que está próxima de você para vocês poderem conviver e poderem sobreviver. Então, as redes sociais, elas tendem à inimizade por isso. Mas a animação Flow, né, que venceu o Globo de Ouro e que eu espero que vença também o Oscar, mostra pra gente o valor da amizade e como as boas amizades podem formar boas sociedades virtuosas. Então diz aqui, se você assistiu o Flow, se não assistiu, se você gostou, se você não gostou, se você entendeu, se você não entendeu, e o que você acha de amizade, da importância da amizade. E a gente se encontra então no próximo vídeo.